coração. Quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição, espero em ti. Enche-me o ser com teu amor. Toma-me, enfim, nos braços teus, ó meu Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando juntos os 10 dias de oração aqui na sua família, primeiro encontro, transmitindo desde a região da Nova Inglaterra, Estados Unidos, em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Hoje é quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. Estamos iniciando a jornada dos 10 dias de oração deste ano com o tema Mas você, quando orar? A nossa postura dentro desta respiração da nossa fé, que é a oração. Então, durante esses próximos dias, estaremos juntos aqui, refletindo durante a transmissão da família Primeiro Encontro, na importância da vida de oração, a importância da oração para você como pessoa, a oração também de maneira intercessora pela igreja, por outras pessoas, pela conversão de pessoas, enfim, o poder da oração manifesto na vida de todos nós. Por isso, a importância de refletir num hino como este: abre, Senhor, os olhos meus, abre, Senhor, os meus ouvidos, não é? Abre a minha boca, abre o meu coração, abra a minha mente, a fim de que nós possamos estar verdadeiramente ligados a Jesus, onde possamos de fato desfrutar desta intimidade, desta comunhão com Ele. Portanto, a partir de hoje, incluindo o próximo sábado e domingo, todos os dias às 6 horas da manhã, estaremos aqui estimulando este momento de oração uns pelos outros, de busca pessoal da palavra de Deus. Nós já disponibilizamos no grupo do WhatsApp da família Primeiro Encontro as apostilas que têm reflexões diárias, tanto em português quanto em inglês. Depois eu vou também disponibilizar aqui pelo Facebook para os queridos que porventura não estejam no nosso grupo do WhatsApp da família Primeiro Encontro, tá bom? São duas apostilas em PDF, uma está em inglês para aqueles que têm já mais intimidade com a língua inglesa e a outra nós procuramos traduzir ontem para que vocês também tenham acesso a este conteúdo preparado pelo pastor Pavel Goya. Pastor Pavel Goya é um servidor da igreja na sede mundial da Igreja Adventista, é um pastor que nasceu na Romênia, enquanto a Romênia estava ainda sob o regime comunista, mas ele sempre se dedicou ao cristianismo e preparou-se para ser um pastor, foi pastor na Romênia, depois estudou na Noruega, migrou para os Estados Unidos e aqui desenvolveu também o seu ministério até chegar onde está hoje, trabalhando na sede mundial da igreja e é responsável pela editor de uma revista chamada Ministry, uma revista direcionada aos pastores e líderes da igreja. Muito bem. Todos os dias, então, você vai ter nesta revista o apoio para poder desenvolver aí a sua reflexão diária nestes 10 dias especiais de oração, com textos preparados pelo pastor Pavel Goya. Importante também o seguinte, estamos propondo 10 horas de jejum, ok? 10 horas de jejum. Na própria apostila, você vai encontrar orientações sobre como
praticar este jejum. Aliás, nós estamos propondo que ele seja feito agora nesse próximo sábado, ok? A partir das 6 horas da manhã, você possa se preparar para um jejum. Então, na apostila em português, quando você localiza ali a página, o finalzinho da página 5, o início da página 6 da apostila em português, eu coloquei ali algumas dicas para que você possa praticar este jejum. Por exemplo, definir o propósito do jejum. Antes, então, de começar um período de abstinência, né, de alimentos, você deve definir qual é a razão pela qual você quer se enfraquecer sem o alimento para ter intimidade com Deus. Pode ser exatamente para isso, para ter maior intimidade com Ele, para ter renovação espiritual, para interceder por familiares, amigos ou pela igreja, também para fortalecer a sua fé em áreas específicas. Você precisa estar diante de um desafio na sua faculdade, um desafio no seu trabalho, enfim, defina um propósito para este período de 10 horas de abstinência de alimento. Escolha também qual é o tipo de jejum. Se você vai fazer um jejum total, ou seja, abstinência de alimentos, apenas ingerindo água nesse período, um jejum parcial, quando você abre mão de certos tipos de alimentos, por exemplo, não vai abrir mão das carnes, abrir mão dos doces e etc. Ou então algo específico, não é? Você vai se privar, por exemplo, de usar o celular durante essas 10 horas de jejum. Por incrível que pareça, nós precisamos muitas vezes de um detox digital. Você já teve a sensação aí de que está sem o seu celular e a agonia que algumas pessoas têm quando não têm acesso ao telefone? Então, que tal se neste próximo sábado você dedicar 10 horas para ficar sem usar o aparelho celular, o aparelho de telefone ou computador ou alguma tela nesse sentido? Então, a proposta é você iniciar esta jornada às 6 horas da manhã do sábado até às 4 da tarde. É importante que você hidrate o seu corpo, não é? É importante que você evite esforços excessivos durante esse período do jejum e também que você possa se programar para se alimentar de maneira saudável antes e depois que o jejum encerrar. Especialmente as pessoas, né, por exemplo, que têm o diabetes, é importante que você esteja aí controlando esta situação. Você muitas vezes o diabético não pode ficar um período muito longo sem se alimentar, então não é necessário que você faça algo que possa prejudicar a sua saúde, apenas para que você realmente possa, nesta abstinência programada, sentir-se então mais dependente de Deus. E então, durante o processo que está aí na apostila em português, você tem todas estas dicas, estas orientações, por exemplo, leituras de Salmos, leituras da carta de Filipenses, Evangelho de João, a cada hora. Mesmo que você vá à igreja no sábado pela manhã, sem dúvida, mas você tem ali a cada hora cheia um momento em que você pode levar um pensamento a Deus, naquele processo de 2, 3 horas na igreja, orando por algo específico naquele período. E depois, voltando para casa, aí você retoma um período maior ali de concentração e completando estas 10 horas de jejum. Ok? Muito bem. Então, nós vamos iniciar esta nossa jornada nesta quarta-feira, pedindo exatamente que possamos estar em maior intimidade com Deus, não é? A reflexão desta quarta-feira, na nossa apostila, preparada então pelo pastor Pavel, é exatamente a reflexão de permanecer em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, nós lemos o seguinte: Eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu pergunto a vocês, meus queridos irmãos e amigos, o que é permanecer em Cristo?
Alguém pode me ajudar respondendo esta pergunta? Quando você reflete sobre isso, o que significa permanecer em Cristo? Queria convidar você a nos ajudar a refletir neste momento. O que significa para você permanecer em Jesus? Pode abrir o microfone, pode escrever aí um texto, enquanto a gente tem este primeiro momento de reflexão aqui na palavra de Deus, João capítulo 15, verso 5. Alguém pode me ajudar a refletir o que significa permanecer em Cristo? Vamos lá? Vamos participar, família Primeiro Encontro. Esse momento é importante para a gente interagir. Já já nós vamos abrir a oportunidade para conseguirmos aí ah, ter os momentos de oração intercessora, tá bom? Mas num primeiro momento, bom dia, irmã Carol. O que significa para você permanecer em Cristo? Bom dia, pastor. Para mim, permanecer é estar sempre com Ele, para Uhum, sempre. uhum. E como será que no nosso dia a dia, enquanto a gente não tem esse privilégio de estar com Ele para sempre, como que a gente pode permanecer nele no nosso dia a dia, aqui neste mundo de tristeza, dor e pecado? Estar sempre em comunhão com Ele, na oração, na leitura da Sua palavra, fazer meditação todas as manhãs e à noite, ao deitar e ao levantar. Para mim é isso. Uhum. Ótimo, muito obrigado. E que de fato eu e você possamos então desenvolver esse hábito, né? É interessante, conforme a irmã Carol colocou, muito obrigado. Essa questão de você estar em relacionamento com Cristo. Queridos, como que eu e você podemos desenvolver um relacionamento saudável com Cristo? O que que vocês acham? Quais são as formas que eu e você podemos, de fato, dizer que temos um relacionamento com Ele, que permanecemos nele, enfim, que de fato estamos buscando algo? Estão colocando aqui, por exemplo, Elci comenta, obedecer à sua vontade, estar em comunhão, ajudando as pessoas, enfim, é importante que eu e você busquemos exatamente desenvolver na nossa vida atitudes que demonstram que estamos em ligação com este Deus. Permanecer em Cristo não é simplesmente você estar ali como se estivesse em contemplação, não é? E de uma forma parada, estática. Não. Essa permanência em Cristo é uma permanência em atividade. Se você for comigo mais uma vez para a sua palavra, o Evangelho de João, capítulo 15. Esse capítulo deveria ter aí a sua atenção durante este dia. Eu peço a você, dedique-se à leitura do capítulo 15 de João em algum momento da sua busca pessoal hoje. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e poda os ramos que dão fruto para que produzam ainda mais fruto. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho dado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira, e nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos, e todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, interessante, não é? Essa permanência em Cristo é exatamente a oportunidade de ação, de produção. A Shirley coloca aqui: buscar Ele todo momento, em casa, no trabalho, falar dele para as pessoas todos os dias, mostrar que Ele existe e que nos ama. Exato. Então, notem que quando você se demora em entender esse permanecer em Cristo, é um permanecer produzindo, é um permanecer agindo, não é um permanecer
parado, sabe? Estático, dependente apenas e nada mais. Não. Ele está dizendo: olha, eu vou ter que limpar você como sendo um galho que está ligado à videira, não é? Um galho que está ligado ao tronco, para que você produza, porque se você não produzir, você não tem vida. Então, queridos, sabe, quando a gente, como família Primeiro Encontro, tem aqui hoje, na nossa contagem, são 444 manhãs. Quando a gente tem esta busca pessoal de Cristo, esta busca não é apenas para que você tenha esse momento e depois, durante o dia, não aconteça nada. Essa busca, essa permanência em Cristo, é esse agir constante na produção de frutos. E quais são os frutos que eu e você podemos produzir em Cristo? Vamos lá, me ajudem. Temos aqui muita gente boa: Valmir, Saíde Emilce, Patrícia, Lourdes, Kathleen, Elizabeth, Karine de Mari Lorena, Flor e Edilson, Fernanda, Dayana Cristina e família, a família Aguilera está conosco, Shirley, Célia, Gorete, tanta gente com a gente, Elza. Então vamos lá. Quais são esses frutos que a gente produz em permanência em Cristo, quando estamos ligados a Ele? Por exemplo, me ajudem aí. O que que pode ser produzido nessa permanência em Cristo? Hum? Vamos, participem, gente, vamos interagir. Eu queria que nós pudéssemos compartilhar aqui o que é que eu e você podemos produzir quando estamos em ligação com Deus. Professor Carlos, o que é que eu e você produzimos quando estamos ligados a Cristo, que demonstram que eu e você estamos realmente como galhos linkados? Valmir, por favor, bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, família Primeiro Encontro. Pastor, eu acho que, acima de tudo, é o testemunho que você dá para as pessoas que não conhecem Jesus. Uhum, E também amar as pessoas, por mais que seja difícil, às vezes, mas precisamos amar como Deus nos ensinou. Amar acima de todas as coisas. Amar o próximo. uhum. Ótimo. É Acredito que isso. seja isso. Interessante, né? É a gente ter algo que geralmente naturalmente a gente não tem, não é? É ter paciência, é ter amor, é ter atenção. Obrigado, Valmir. A Maria Sobral está colocando aqui amor, mansidão, espírito missionário. Sabe, queridos, cristianismo é relacionamento. Vamos colocar isso em nossas mentes. Cristianismo é relacionamento. E um relacionamento que eu tenho com Cristo, querida família Simões, é um relacionamento que necessariamente vai produzir frutos. Como escreve aqui a Cleusa, vai produzir mudança de hábitos. Hábitos que agora vão me fazer uma pessoa melhor. A Kathleen escreve: trazer alguém para Deus, mostrar para aquelas pessoas à nossa volta que Deus está conosco, ser bondoso, cuidadoso, amoroso, trazer paz nos momentos difíceis para você e para outras pessoas. É interessante, não é? Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Quando a gente então lembra daquilo que significa o caráter de Deus transcrito na sua lei, os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, isto significa que para que eu possa permanecer em Cristo, eu tenho que aprender a me aceitar também. Olha que interessante. Muitas pessoas têm dificuldade de produzir esses frutos, como empatia, que a dona Arley está lembrando aqui, exatamente porque não conseguem se sentir perdoadas, têm, sabe, dificuldades de relacionamento com Cristo, e aí acabam não produzindo
essa paciência, esse amor, essa atenção, querem se isolar das outras pessoas, não querem relacionamento com outras pessoas. Então, note a importância para nossa vida desse permanecer em Cristo. É essencial para que nosso relacionamento com Deus torne um relacionamento com as pessoas saudável. Veja quanto problema de relacionamento nós temos nos dias em que a gente vive, quanta gente estressada, quanta gente que só quer encrenca, briga. São pessoas que ainda não aprenderam a permanecer em Cristo. Quando eu permaneço em Cristo, eu não vou viver em batalha com os outros, mesmo quando sou prejudicado por alguém. Será que dá para entender a importância de permanecer em Jesus? E a importância nesses 10 dias de nós buscarmos entender mais quem é Deus e perceber que Ele nos aceita para nos tornar melhores? Estaremos dispostos a ter esta jornada para que haja um maior autoconhecimento? Eu queria desafiar você nesses próximos dias a se colocar diante de Cristo muito para que você possa conhecer a você mesmo. Esse momento que nós vamos passar aqui, que passamos todos os dias, é para que você se estimule a ter um momento seu com Deus. Tendo como ajuda esta ferramenta dos textos de reflexão que estão aí em suas mãos, mas acima de tudo, pegue a Bíblia, cante um hino. Na apostila nós estamos propondo até alguns hinos para você cantar. E acima de tudo, aprenda a ouvir a voz de Deus. Você já ouviu Deus falando com você? Se em algum momento você tem essa dificuldade, a Bíblia vai te ajudar tremendamente a ouvir a voz de Deus, falando ao seu coração. Por isso, é muito importante que você esteja conosco, desenvolvendo a cada dia esta jornada de intimidade com Deus. Muito bem, eu queria abrir a oportunidade. Pastor, exatamente, relacionamento com o nosso próximo. Eu tenho vontade de levar a palavra de Deus, cantar, louvar para as pessoas nos hospitais que fazem tratamento de doenças, um abraço de esperança, de amor. Não é só falar, o que achamos, e sim fazer. Exatamente. Nós temos um Deus que é um Deus de atitude. É isso mesmo, Shirley. E nessa atitude, ele espera que, uma vez que tenhamos intimidade com ele, permaneçamos nele, nós possamos agir. Família Primeiro Encontro, o desafio nesses 10 dias é agir. E também orar por pessoas é agir. Mas hoje, a proposta é que nós possamos confessar e nos arrepender dos nossos pecados. Hoje nós vamos buscar orar para que nós possamos reconhecer o quão fracos nós somos e a necessidade que a gente tem de uma mudança para melhor em nossas vidas. É importante reconhecer que somos fracos, que estamos permanecendo pouco em Cristo, sabe? Pare para pensar como foi a sua terça-feira ontem. Você acha que ficou com Cristo o suficiente? Será que você não poderia ter tido um pouco mais de tempo com Cristo? Será que as nossas escolhas durante o dia, elas têm sido escolhas que mostram que eu e você estamos em Cristo? Nós temos aí o período em que a gente dirige, o período em que a gente toma a condução coletiva, o período em que a gente está no trabalho, o período que a gente está no supermercado, o período que a gente para comer. Ontem foi um período em que levamos nosso filho até o aeroporto.
Então você está naquele trânsito e tal. A gente pensa em Deus nessas horas? Você é o tipo de pessoa que, quando está assim, por exemplo, dirigindo, ou está naquele período que você tá pensando em Deus, você conversa com Deus? Porque é muito importante que nós possamos refletir como anda esse permanecer em Cristo. Que não é um permanecer em Cristo só para aquelas 2, 3 horas que a gente fica sentado na igreja. Não, é um constante, como a gente tem discutido aqui, essa oportunidade, sabe, de poder receber dele e poder compartilhar. Será que eu e você estaríamos dispostos a melhorar esse permanecer em Cristo? Enquanto lava uma louça, limpa uma casa, enquanto você está ali entretido no seu trabalho, mas a gente tem um costume de, mesmo quando está numa atividade, ficar pensando, né? Pensando na conta que está vencida, pensando num problema com um familiar, pensando em alguma outra situação que está fora do nosso alcance. Por que que a gente não conversa mais com Deus, hein? Por que que eu e você não aprendemos de fato a entender que sem Ele não podemos fazer nada? A gente ainda insiste em querer, sabe, muitas vezes fazer do nosso jeito, da nossa forma, quando Cristo está nos oferecendo a única maneira de existir alguma mudança. Então, eu queria estimular você a, nesta manhã de quarta-feira, 8 de janeiro, no primeiro dia da nossa jornada de oração, a tirar um tempo nesta quarta para conversar com Deus, sabe? De repente você no trabalho, aquela pausa do almoço, vai ali no banheiro, conversa um pouco com Deus, abra o coração a Ele. Diga: Senhor, eu estou querendo melhorar minha comunicação contigo. Eu queria sugerir a você hoje que intercedesse por você. É muito importante, a gente vai interceder por pessoas, por situações, mas hoje, neste primeiro dia desta jornada, eu queria estimular você a interceder por você. Confessar algum erro, confessar algum pecado, pedir a Deus força para se arrepender daquilo que está atrapalhando uma comunhão melhor com Ele. E desta maneira, como a gente cantou na abertura, abre, Senhor, os meus olhos, abre, Senhor, meus ouvidos, abre, Senhor, meu coração, abre a minha boca, abre os meus braços. Será que hoje o maior milagre que pode acontecer na sua vida não seria se reconciliar com alguém? Abre, Senhor, meus ouvidos. Será que o maior milagre que Deus pode fazer por você hoje não seria te dar a capacidade de ouvir? Muitas pessoas não conseguem ouvir. Qual é, hoje, o grande milagre que Jesus pode fazer na sua vida? Quando eu e você paramos para entender a importância de permanecer nele. Permanecer nele é algo que, sabe, é algo extraordinário que pode de fato fazer toda a diferença na nossa vida, se de fato nós permitirmos que este milagre aconteça. Porque se eu e você não formos pessoas que realmente permanecem em Cristo, você percebe que o nosso cristianismo ele é ele ele é infrutífero. Sabe, é essa grande oportunidade que a gente tem para parar e refletir. Por que que a minha vida espiritual é tão fraca, tão medíocre, tão sem sal?
exatamente porque eu e você não estamos tendo tempo com Deus, um tempo de qualidade, um tempo em que a gente se convence de verdade de que algo tem que melhorar na nossa vida para que a nossa vida produza frutos. E esses frutos indiquem realmente que as pessoas estão vendo Cristo em nós. São muitos os desafios, família Primeiro Encontro, muitos. Mas se você e eu hoje tomarmos a decisão de permanecermos em Cristo, os resultados virão. Então, eu queria que você hoje parasse para refletir como anda o seu relacionamento pessoal com este Deus, a fim de que na sua vida exista essa transformação, exista essa necessidade de mudança para melhor, de mais intimidade com Deus. E sabe o que é mais extraordinário? Querida Josefina, Virgínia, Elizabeth, querida Sônia, Vânia Abreu, Marili. Sabe o que é mais interessante? Paudete, Gorete. O que é mais interessante é que, à medida que a gente decide permanecer mais perto de Cristo, com mais intimidade com Ele, as pessoas ao nosso redor notam. Esses frutos que a gente produz em Cristo, eles não precisam ser divulgados e nem propagandeados, eles são notados naturalmente. E você vai até ouvir: nossa, você está mudado, você está mudada, o seu rosto está brilhando. Mesmo passando os problemas que a gente está passando, você transmite uma paz. Isso é a maior vitória que você pode ouvir. Quando pessoas reconhecem os frutos que Cristo produz através dos seus filhos e filhas em você. Será que nós temos sido reconhecidos por transmitir paz, por transmitir, sabe, equilíbrio, por transmitir atenção, amor, solidariedade? Ou somos conhecidos porque a gente é pavio curto, porque a gente, sabe, essa daí, quando tá nervosa, humilha todo mundo, etc. Como eu e você somos conhecidos pelas pessoas? Isso tem tudo que ver com a nossa permanência em Cristo. Por isso, a nossa oração hoje deve ser uma oração de confissão, de arrependimento, pedindo a Deus forças para que possamos estar mais íntimos com Ele. E quanto mais intimidade a gente tiver com Deus, melhor vai ser nosso casamento, melhor o relacionamento com os filhos, melhor o relacionamento com os pais, melhor o relacionamento com outras pessoas da nossa família, melhor relacionamento até com quem a gente não conhece e que simplesmente pode te dar uma fechada no trânsito. Até isso a gente pode melhorar, sabe? Eu ontem, na segunda-feira, melhor dizendo, fui participar de uma reunião na conferência e aqui nos Estados Unidos você tem as faixas assim muito bem definidas. Por exemplo, se alguém vai entrar à esquerda no farol, à medida que ele entra na faixa e dá acesso à esquerda, essa pessoa não pode voltar para a faixa da direita, que é a que segue reto. Ok, então estou chegando paralelo a um carro no farol, e esse carro que está na faixa da esquerda, obrigatoriamente, ele tem que permanecer ali para virar à esquerda. Simplesmente a pessoa cruzou na minha frente, porque ela se arrependeu de virar à esquerda e queria entrar à direita. Gente, ele só trocou de faixa, nem viu no retrovisor. A tendência é a gente colocar a mão na buzina com força, né?
Mas olha, eu me surpreendi. Eu simplesmente brequei e só estava esperando a pancada, né, porque eu já estava na metade do outro carro quando ele trocou de faixa. Mas ele percebeu, avançou na minha frente, não entrou totalmente à direita, avançou reto e depois fez um balão lá, errado, para voltar para entrar à direita de novo, né. E eu fiquei pensando: "Poxa, poderia ter xingado, né, poderia ter buzinado", mas eu fiquei feliz de não ter feito nada disso e também dele não ter batido no meu carro. Mas sabe, há brigas que não valem a pena, não valem a pena. Então, a gente tem muito a melhorar, viu, muito. E eu gostaria de convidar você nesses próximos, a partir de hoje, 10 dias, a buscarmos melhorar nossa intimidade com Deus, para que até a nossa intercessão seja melhor. Até, sabe, tudo que a gente faz, nosso trabalho, tudo vai ser melhor se aprendermos a permanecer em Cristo. Será que quem está aqui pelo Zoom, alguém poderia fazer uma oração intercessora por este momento? Será que eu teria aqui um voluntário, uma voluntária disposta a pedir a Deus que possamos confessar os nossos pecados a Ele, nos arrepender e tomarmos a decisão, a partir de hoje, de termos mais tempo, mais intimidade com este Deus? Nós teríamos alguém disposta a fazer esta oração para nós, neste início da jornada dos 10 dias de oração? Quem gostaria de fazer esta gentileza para nós aqui do grupo do Zoom? Daiana? Maravilha. Olha Vamos, só, pastor. nós temos aqui as queridos em Pernambuco e agradecendo aí que deixa eu só ler aqui um testemunho, Daiana, que é da nossa irmã Vilma Agostinho. Aqui de Pernambuco, ontem eu estava conversando com Deus no Colégio Adventista IAP, onde o Bruno e a Ara trabalham, agradecendo à beira de um lago como Deus é maravilhoso, quantos presentes Ele nos dá sem que a gente mereça. É isso, é exatamente isso. Por isso a importância de permanecermos nele, para que hoje, a partir deste início da nossa jornada, possamos então realmente, confessando pecados, nos arrependendo e aprendendo a permanecer nele, termos os frutos deste relacionamento, nos ajudando a expandir o seu reino. Daiana, por favor. Então, oremos. Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus que estamos aqui, ó Deus, mais uma manhã com a família Primeiro Encontro, juntamente com o nosso querido pastor, que agora nesses dias, ó Deus, esses 10 dias, muitos, milhares de vários idiomas, várias igrejas estão nesse propósito, Senhor, nesses 10 dias de oração. E isso alegra muito o nosso coração, porque Deus tem levantado pastores, líderes, que venham nos despertar a um crescimento espiritual e principalmente a um verdadeiro avivamento, ó Deus, no tempo do fim. Enquanto muitas pessoas, ó Deus, é levado a compartilhar as fraquezas, os defeitos da nossa igreja, os desafios, às vezes, ó Deus, por falta de alguns que não obedecem como deveria obedecer, mas Deus levanta homens também e pessoas que compartilham o verdadeiro cristianismo, que é o amor, que é a pessoa de Jesus. E hoje pela manhã, ó Deus, com essa mensagem maravilhosa, nos faz refletir de como nós temos sido
como que nós temos permanecido em Cristo. Por isso, ó Deus, pedimos pela misericórdia do Senhor nesta manhã. Pedimos ao Senhor que através da misericórdia do Senhor, mais uma vez, não nos deixe ser consumidos. Deus, realmente estamos num mundo muito estressado, muito difícil de se conviver. Pais com filhos, muitas mães, ó Deus, que estão cansadas de lutar com os seus filhos, desobedientes, rebeldes, cegos, que não veem o quanto estão distantes de Deus. Mas Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda a cada dia mais chegarmos mais perto de Ti. E que ao terminar, ó Deus, esses 10 dias de oração com propósito, e hoje orando, nós orando para nós mesmos, que nós possamos tirar tempo de qualidade para falar com o Senhor, porque nós possamos tirar tempo para ler a Tua palavra. É tão interessante, Deus, que temos formas de ler, de ouvir a Tua palavra, igual o pastor compartilhou a Bíblia, que possamos ouvir o livro de Espírito de Profecia, encaixando no mesmo assunto e clareando mais a nossa mente, o nosso conhecimento sobre a vontade do Senhor. Nós louvamos o Senhor porque recurso nós temos em abundância para chegarmos mais perto de Ti. Só precisamos usar, só precisamos mudar os nossos hábitos diários para estarmos diante do Senhor. Então, ó Deus, toma nas tuas mãos, que terminar esses 10 dias, muitos testemunhos, possamos ouvir igual esse que a irmã tirou tempo de refletir à beira de um lago sobre tantos presentes, tantas coisas que o Senhor nos dá que não merecemos. E realmente, Deus, não merecemos nada. O Senhor cuida tão bem, com tanto carinho de cada um de nós, o Senhor não desiste de nós. Muitas vezes erramos, falamos, pensamos, muitas vezes agimos de forma errada e o Senhor nos perdoa. E como é difícil perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles, ó Deus, que nos prejudicam. Então, Deus, nos ajude a sermos como Cristo, nos ajuda a nos permanecermos em Cristo diariamente. Toma nas tuas mãos esse dia, toma nas tuas mãos cada um que está nesse propósito dos 10 dias, que os olhos espirituais possam ser abertos e que possamos ver o quanto o Senhor é fiel para com o teu povo. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, nós agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que venhamos compartilhar. Temos a oportunidade de compartilharmos pelo Facebook, pela mídia, Senhor. Temos a oportunidade de compartilharmos também com a nossa boca, pessoalmente, com várias pessoas. Como o irmão disse, testemunhar verdadeiramente quem somos como cristão. Enfim, ó Deus, nos ajuda a fazer a diferença nesse mundo, ó Deus, tão agitado. E, acima de tudo, nós possamos subir a teu encontro e também levarmos não só a nossa família, mas todos aqueles que estão próximo de nós. Nos ajuda, Senhor, verdadeiramente fazer a diferença. No nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos, agora e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Obrigado, querida. Muito Vou orar obrigado. mesmo para mim, porque eu estou precisando muito. Nossa. Todos nós, todos nós. Então, queridos, que eu e você possamos tomar esta decisão, tá bem? Hoje, nosso objetivo é interceder por nós, para que nós tenhamos mais intimidade com Cristo e que esta intimidade possa ser realmente
possa transparecer, possa ser compartilhada e assim possamos ajudar mais pessoas a também permanecerem nele. Eu vou viabilizar aqui mais formas de compartilhar a apostila com as reflexões, tá bom? Para quem está pelo Facebook, para quem está pelo WhatsApp, e assim vocês dediquem um tempinho para ler a cada dia estas reflexões e desde já se programem para este momento de jejum neste sábado, próximo sábado agora, em que vamos estar estimulando esta participação. Então, por favor, dedique tempo para estar com Cristo em intimidade todos os dias, especialmente a partir de agora. Amanhã, 6 da manhã, segundo dia da jornada dos 10 dias de oração. Deus esteja com você e que nós possamos, de fato, lembrar do mais importante: breve Jesus voltará. Até amanhã.